Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje estudaremos uma lição que fecha esse módulo, que é a lição de número 5, que vai falar sobre o casamento de Ruth e Boaz. 2 pontos. A remissão da família. Então, a lição de número 5 fecha os 4 capítulos que nós temos no livro de Ruth sobre a história dessa personagem que tem sido aí ilustração para a nossa vida cotidiana. Então, iremos falar sobre esse importante tema. Então, antes de nós iniciarmos esse belíssimo tema, essa belíssima aula e muito edificante, gostaria de pedir para você aí que deixe aquele like do céu, aquele like abençoado que nos ajuda. Também deixe aí o seu comentário, isso nos ajuda muito. Você que é novo inscrito no canal, que está há pouco tempo conosco, deixa aí de que cidade que você está falando. Deixa aí no comentário para mim, deixar um coraçãozinho, uma mensagem também de edificação para você. Isso é muito importante para mim, é muito importante para o nosso canal saber de onde e para quem nós estamos falando, tá bom? E também não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Então, quando você compartilha, quando você curte, quando você comenta, o YouTube claramente entende, esse conteúdo é relevante. Então, nós vamos fazer impressão dele e vamos mostrar para mais pessoas que têm bom gosto, assim como você tem esse bom gosto, tá bom? Então, vamos lá. Texto áudio vai dizer: agora, pois, minha filha, não temas. Quem está falando aqui? Boaz. Tudo quanto disseste, eu farei. Assumindo essa responsabilidade perante Ruth, né? Aí ele vai tomar essas atitudes, se você vê claramente, que há não só uma afirmação, uma confirmação da parte dele, uma responsabilidade da parte dele. Essa responsabilidade é assumida porque não é só ele que pensa assim. O texto vai dizer que, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, essa decisão, essa tomada de responsabilidade para assumir a herança de Elimeleque e se casar com Ruth está baseado aí nessa afirmação. O outro levou em consideração as terras. Boaz levou em consideração quem ele ia casar. A questão de comprar a terra não era problema para Boaz e também não era problema para o primeiro remidor. Só que aqui Boaz leva em consideração maior o que falam e o que é Ruth. Enquanto o outro remidor, por mais que tenha boas qualificações de Ruth, ele não leva em consideração isso. Ele leva em consideração o que ele pode perder em termos materiais, tá bom? Verdade prática, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável. Então o autor está dizendo aqui que existe a mulher virtuosa, e essa mulher virtuosa tem um valor, e esse valor é incalculável. E por que ele é incalculável? Porque os parâmetros que são usados para calcular alguma coisa, medir alguma coisa, são variáveis. Então aqui nós não estamos falando de posição social, nós não estamos falando de beleza. Qual é o padrão usado aqui para definir uma mulher virtuosa? Tá aqui. Caráter é o primeiro plano que é colocado. Segundo, disposição para servir a Deus. E terceiro, não é só disposição em servir a Deus, mas também a família. A mulher que zela pela família, zela pelos filhos, zela pelo marido, zela pelas finanças, zela por tudo aquilo que está ao redor dela. Tá? Ela cuida, ela trata, ela faz de tudo. Então, parabéns para as mulheres. Então, servir a Deus, disposição para servir a família
e o seu caráter são 3 itens que o autor coloca aqui, que são a abertura de um leque para mais outros, tá bom? Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está em Ruth capítulo 3 e Ruth capítulo 4. São os 2 últimos capítulos, né? Ruth capítulo 3, você encontra a questão do aconselhamento de Ruth. Se você pega capítulo 3, do 1 ao 5, você vê Noemi aconselhando Ruth concernente à questão do casamento e como ela pode usar o costume e a lei para conseguir atrair a atenção de Boaz. Do versículo 6 ao 13, você vê Boaz fazendo um voto de compromisso para com Ruth. Do versículo 14 ao versículo 18, você observa Ruth voltando a Noemi com um presente, né? A boa notícia do casamento, enfim. Então aqui você vê isso e estuda no capítulo 3. No capítulo 4, se você pega o versículo 1 até o versículo 6, você analisa e vê o remidor mudando de ideia porque existia um parente mais próximo. Então ele muda de ideia. Isso você vê no versículo 1 ao 6. Está anotando aí? Do versículo 7 ao 12, você encontra o casamento acontecendo em Belém. Do versículo 13 ao versículo 17 do capítulo 4, você analisa no texto o nascimento de Obed, né, fruto da relação de Boaz e Ruth. Do versículo 18 ao versículo 22, você analisa e vê a genealogia do rei Davi. Então, assim, é o resumo do capítulo 3 e o capítulo 4, ok? Já tá mastigadinho aí para os irmãos, tá? Vamos lá. A introdução. O livro de Ruth começa com fome e morte. Isso nós analisamos desde a segunda aula. Mas termina com 2 grandes celebrações. Primeiro, nós temos um casamento e em segundo, nós temos o quê? Nós temos um nascimento de Obed. Então, quando nós analisamos dentro desse escopo, nós vemos que nem tudo está perdido. Deus sempre tem uma válvula de escape. Deus sempre nos ajuda nos momentos mais difíceis. Noemi havia perdido de forma definitiva Malom, Quilion e Elimeleque, que era seu marido, e no caso, os 2 filhos. E também havia perdido de maneira temporária Orfa, né? Então, assim, Ofra, né? Nós temos perdido aí, de maneira temporária, a segunda nora de Noemi. Então, as incertezas de Noemi quanto a Ruth se tornaram em grandes expectativas. Então, essas incertezas de Noemi concernente a Ruth, será que ela vai cumprir também aquilo que ela falou? Onde tu pousares, eu pousarei, aonde tu andares, eu andarei, o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Uma jovem, ainda com uma vida toda pela frente, com uma perspectiva ainda muito incerta, superou sim as incertezas que Noemi tinha. Então a alegria de Noemi nasce desse relacionamento com Ruth. Talvez alguma experiência que ela ainda não tinha com Ruth, ela acabou tendo de maneira mais íntima e realmente poderia ter visto um valor maior que qualidades que antes talvez ela não observava e não via, tá bom? Primeiro ponto, o compromisso de Boaz com Ruth no lugar da bênção. A colheita de cevada e do trigo haviam terminado, então nós temos aí um período ao qual a Bíblia mesmo vai dizer que Ruth trabalhou toda a temporada de colheita e ela voltou e continuou morando com Noemi. Então, o seu lema era: tudo quanto me disserem,
farei. Então, Ruth estava disposta a mudar o seu quadro, reverter o seu quadro de vida, só que ela não queria fazer isso sozinha. Ela foi muito esperta, ela foi muito consciente da realidade, isso é fato a gente analisar. Ela compreendeu, entendeu que Noemi, pela experiência que Noemi tinha, pelo Deus que Noemi servia, poderia muito bem a orientar em tudo quanto ela poderia fazer. Tanto é que o capítulo 3, versículo 1 vai dizer: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Noemi deixou muito clara a sua intenção. Você assumiu a responsabilidade de vir atrás de mim, você está disposta a sofrer comigo, só que eu, Noemi, entendo e compreendo, como eu já te disse lá no passado, que eu não poderia gerar filhos e assim você esperá-lo crescer para você casar com ele, nem você e nem a órfã, mas uma coisa eu estou disposto a fazer. É arranjar um marido para você a fim de que você tenha não somente um marido, mas que você tenha um lar. É muito bonito ver isso, porque ao mesmo tempo que Ruth pensou em Noemi, Noemi nunca deixou de pensar em Ruth. Ela nunca pensou em se aproveitar de Ruth. Ela sempre procurou uma solução para a vida de Ruth. Tanto é que o versículo 3 há um conselho, né? Antes de Ruth ir para a casa aonde Boaz estava e assim praticar o costume, o que acontece? Ela pediu: lava-se, ponha perfume e vista seu melhor vestido. Tire essa roupa de luto, esse semblante de sofrimento, de tristeza, porque o costume que nós temos é assim, assim e assim. Então, vista-se, lava-se, vista-se do seu melhor vestido e passe perfume, como nós dissemos, né? Então, Ruth teve oportunidades. Por que ela teve oportunidades? Porque Noemi gerou as oportunidades. Então, quando a gente fala de oportunidades, é porque alguém gerou uma oportunidade. Ou porque Deus gerou a oportunidade. E assim você vê acontecendo de maneira sistemática, sem pular etapas, sem passar por cima de ninguém, a história de Ruth se entrelaçando com Boaz. Então, fora de casa, ela não se aventurou ou procurou outro moço, Não, ela esperou a orientação. Ela procurou alguém, sim, porque ela precisava de alguém para casar, para viver a sua vida, para ter filhos, porque ela não tinha. Mas ela esperou a orientação de sua sogra, esperou a orientação de Noemi. E Noemi foi muito sábia em orientar. Então, tanto é que o versículo 10 do capítulo 3, quando Boaz vê aquela cena, né, dela descobrindo os seus pés e deitando aos seus pés, ele diz o seguinte: você, Ruth, está mostrando maior lealdade. Olha a comparação que Boaz faz. Você está mostrando maior lealdade à família de seu sogro. Ele reconhece a importância de Elimeleque naquilo que está fazendo agora, do que naquilo que você fez pela sua sogra. Porque o que ela fez pela sua sogra era momentâneo. Isso é fato. Agora o que ela está fazendo é algo concreto, é muito diferente de algo momentâneo. Eu vou com você, vou trabalhar, vou fazer isso e vou fazer aquilo. São coisas momentâneas. Agora o que ela está fazendo, cumprindo as orientações de Noemi, ela está concretizando a vontade de Deus e está concretizando também a vontade de Noemi e a sua própria vontade também.
de encontrar uma pessoa boa, uma pessoa qualificada, uma pessoa prudente, uma pessoa boa, assim como era Boaz. Então aqui sua lealdade e sujeição fortalecer o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era o seu objetivo. Ruth 1 e 11. Vocês acham, falando para as duas, né, para Orfa e Noemi e Ruth, vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Né? Essa foi a indagação que lá no começo Noemi fez para ela. Lembra que foi duas indagações e nos dois momentos elas choraram muito porque não queriam largar, mas na segunda oportunidade que Noemi concedeu, a órfã pegou e saiu e voltou para sua casa. Então vamos lá, meus irmãos. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, né, para fazer a debulha, para fazer a separação, para fazer o empacotamento disso tudo, o ensacamento, né, ensacamento que fala. Então Boaz faria aquele trabalho, então era ali uma grande oportunidade. E qual foi o conselho? Capítulo 3, versículo 4. Quando for dormir, olhe bem, esteja atenta, onde vai deitar-se. Levante a coberta de seus pés e deite-se ali. Não era do lado dele, como marido e mulher, era do lado, a ponta dos seus pés. Descubra, era um costume, e deixe os seus pés à mostra, e ali você deita do lado dele. Então Boaz saberia o que fazer quando notasse a sua presença. Capítulo 3, do 4 ao 7, tá bom? Então, Ruth, como não tinha ainda conhecimento total da tradição e do costume, Noemi alerta ela, olha, pode ficar tranquila, ele não vai te espancar, ele não vai te bater, ele não vai te xingar, ele vai saber fazer aquilo que deve ser feito. Ou seja, é uma conexão muito grande com a realidade, por quê? Porque Noemi sabia muito bem o que ela estava falando, o que ela estava ensinando e o que ela estava orientando. E ela tinha certeza absoluta da integridade, sabedoria e inteligência de Boaz, a ponto dela dizer para Ruth, olha, fica tranquila, não se assuste. Na hora que ele acordar, ele saberá o que fazer. Então essa conexão, essa realidade, ela é muito interessante, porque ela tinha certeza absoluta do caráter de Boaz. Assim como ele também, quando assumiu a responsabilidade com Ruth, ele sabia do caráter de Ruth, porque não era somente ele que estava pensando aquilo, analisando e refletindo, era toda uma cidade. E ainda tinha o amparo de Noemi na sua retaguarda. E assim, estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Então aqui você vê no capítulo 3, versículo 9. Ou seja, ele mostraria o interesse em ser o remidor, ter o dever de me proteger. Então, essa forma da ilustração da capa, de colocar a capa sobre ela, a proteção, significa realmente essa proteção que ele vai dar através da lei do levirato e através também do resgate, né? Dele ser o remidor de Noemi. E respeitando o processo, por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado, com uma mulher deitada a seus pés e pergunta, quem és tu? Capítulo 3, versículo 9. Orientada por Noemi, Ruth se identifica. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu, ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado. Isso você vai analisar no versículo 12 do capítulo 3. E também no versículo 13, como ele sabe dessa realidade e pode haver uma negativa, a lei permitia isso, como
poderia haver essa negativa, o versículo 13, ele acalma Ruth e orienta ela, dizendo assim, olha, se não quiser redimir, vive o Senhor, faça uma promessa diante de Deus, que eu te redimirei. Então ele também acalma Ruth concernente a essa questão da lei, né? Então vamos lá. Aqui no versículo 13, né? Fique o resto da noite. Então ele orienta Ruth, quando ele acorda, ele orienta o seguinte: fique o resto da noite. Pode continuar dormindo. Você não vai sair a altas horas da noite aí pelas ruas e você pode ser violentada, abusada, molestada, enfim. Correr risco de morte. Então fique aqui, não vou te fazer nenhum mal. E pela manhã, veremos se ele quer ser responsável por você. Então ele já deixa claro, conhecedor da lei, da tradição, que pela manhã ele já ia resolver isso. Então ele já ia ao encontro do remidor e iria ver se o remidor ia querer realmente assumir essa responsabilidade. O versículo 14, ainda escuro, ela se levantou, ou seja, pela manhãzinha, para não ser vista. Boaz não queria uma má repercussão, já que ela tinha uma boa fama. Para evitar tudo isso, Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá, porque poderia cair muito mal a ideia de ver Boaz e Ruth dentro de um ambiente, e isso poderia causar um burburinho muito grande, fofocas, né, de uma coisa que não havia acontecido. E o versículo 9, nós falamos aqui versículo 12, versículo 13 e 14. Se você volta lá no versículo 9, tudo isso foi falado porque no versículo 9 ela também usou de sabedoria e também de muita inteligência, porque ela ouviu Noemi explicar o que deveria ser feito segundo o costume. Ela disse assim, ó, quando ele acordou, o Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Então ela conhecia a tradição. Por que ela conhecia? Porque ela ouviu Noemi instruindo ela. Então é importante quando a gente fala de atitude, né? Iniciativa, então ela teve o quê? Uma iniciativa, a iniciativa de falar para Boaz o motivo de estar ali. Eu vim aqui, o que eu vim fazer aqui? Não, ela sabia o que deveria ser perguntado também. E Boaz saberia como agir e como responder e como proceder concernente àquela situação. Então a iniciativa de Boaz aqui é a ação daquele que é o primeiro a propor ou realizar. Então essa questão da iniciativa eu posso atrelar tanto a Ruth, o ato de Ruth, ter a iniciativa de cumprir o procedimento, quanto de Boaz também. A iniciativa de molestar Ruth, subjugar Ruth, aproveitar da situação dela? Não. A iniciativa de fazer cumprir o dever de remidor, tá? E também o cumprir, porque ele já sabia a lei do levirato. Lembrando que a lei do levirato, nós falamos na outra aula, era somente em casos em que a viúva não tinha filhos. Aí o parente mais próximo, no caso, ou o irmão, um parente mais próximo, além de remir as terras, ele também se casava com a mulher que não tinha filhos, tá bom? E Ruth não tinha filhos, então ela poderia casar com Boaz, ou se Malom, Quilion, no caso irmãos, se o marido morresse e o irmão ficasse vivo, o irmão assumia a responsabilidade de casar com Ruth e aí suscitar descendência. Lembrando que nós já estudamos a questão da descendência, o nome seria do falecido e a propriedade viria a ser repartida
com o menino, tá bom? Então, por isso que o remidor, primeiro, ele não quis assumir, porque ele teria que assumir essa responsabilidade e repartir as terras com essa criança que viria a nascer. Então, primeiro, iniciativa. Segundo, liderança, que é a arte de comandar, atrair, influenciar. Então, esse papel de liderança também é importante na vida de Boaz, porque ele comandou toda a situação, ele assumiu a situação e ele é uma pessoa que atrai, influencia, né? Ele tem boas recomendações. Isso é um papel, é papel fundamental na vida de qualquer líder. O tópico 2, o casamento entre Boaz e Ruth. Então, estão entendendo até aqui, irmãos? Né? Tá uma bênção. Então, deixa o seu like aí, não perca o seu tempo, já deixa o seu like aí e vai nos abençoar muito, tá bom? Concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor. Então, é interessantíssimo. Ruth mostrando para Boaz que ela foi bem orientada ou que ela sabe do que ela está falando e o porquê que ela está naquele momento. Só que havia um obstáculo. A preferência do parente mais próximo. Não era um problema, tá? Era um obstáculo. Porque Noemi procurou influenciar, enviar Ruth para Boaz. Mas Boaz diz, espera aí, o procedimento está correto, está tudo dentro das 4 linhas. Só que eu não posso esquecer que eu tenho um remidor, e esse remidor precisa ser respeitado. Então ele não passou por cima. Então nessas questões nós temos que tomar cuidado. O que é meu dever? O que é a minha responsabilidade? Ele poderia pegar e assumir a responsabilidade, passar por cima do primeiro remidor, talvez a vida continuaria, mas ele estaria fazendo errado. Ou causaria um problema lá na frente. Mas mesmo sendo um homem muito importante, um homem muito influente, de caráter exemplar, ele respeitou o remidor primeiro. Então isso nos traz uma lição muito grande também. Tá? Às vezes a gente quer ajudar alguém, quer colocar alguém em uma posição maior, a gente quer passar por cima de todo mundo e não é assim que funciona. Respeite quem está à sua frente, está acima de você, que é melhor do que você. Respeite isso, são padrões, são normas que a gente tem que seguir, tá bom? Então vamos lá. Sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Então, quando você analisa do versículo 18 ao 22, e o versículo 18, aliás, falei errado, capítulo 3, do 14 ao 18, capítulo 3, você vê claramente quando Ruth volta para casa e conta o que aconteceu. Boaz ainda foi generoso, pediu para ela pegar o seu manto, colocar mantimentos ali e levar para casa. Ela levou cereais para casa. Quando ela chegou com esse presente, Noemi já assumiu ali a fala e disse assim, olha, eu conheço esse homem, eu conheço Boaz, eu conheço a sua integridade, eu conheço a sua responsabilidade. Se ele falou que vai resolver esse problema para você, pode ficar tranquila. Esse homem, enquanto ele não resolver esse problema hoje, ele não vai ficar tranquilo. Isso é conhecer o próximo, isso é conhecer o irmão. Então, assim, essa questão de aproximação, de iniciativa, né, de espera, é muito importante, porque a gente falar de espera, levando em consideração alguém relaxado, a gente vai ficar preocupado mesmo. Ah, mas será que vai fazer? Será que não vai? Aí tem pessoas que usam a frase assim, ó, você quer uma coisa bem feita? Faça você mesmo. E nem sempre funciona assim. Porque quando nós temos pessoas do nosso lado que são responsáveis, você pode falar assim, ó, fulano, você vai pregar domingo. Fulano, você vai dar aula domingo. O coordenador fica sossegado, o pastor fica tranquilo, a escola em geral fica tranquila, porque esse professor tem responsabilidade. Se acontecer qualquer coisa, ele vai nos avisar com antecedência, a não ser que seja casos excepcionais, como morte e às vezes uma doença, que pode atacar você naquele dia,
pode vir à tona naquele dia ou até um dia antes e causa aquele reboliço e você não consegue. Mas vamos tirar esses casos excepcionais e tratar dos casos cotidianos. Esse professor nunca vai te dar problema. Essa professora nunca vai te dar problema. Você diz, o fulano vai dar aula tal. Você tenha certeza, você nem precisa ligar para ele para confirmar que ele vai cumprir a agenda dele. Você chama para pregar, você fica tranquilo, porque você sabe que essa pessoa é uma pessoa responsável. Você coloca essa pessoa num cargo, você sabe e fica tranquilo que ela vai cumprir. Não precisa você ficar cobrando, não precisa você ficar atrás, não precisa você ficar analisando. Você sabe que aquilo que você proporcionou para ele vai fazer e vai ser uma bênção. Vamos lá. Por quê? Porque ele tem iniciativa e tem liderança. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude de amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Então aqui nós estamos falando de um homem, de uma atitude de homem, porque nós estamos falando da atitude de Ruth, que já foi completada até no momento da história, só que agora eu preciso da atitude de Boaz. O que é que ele vai fazer? Qual é a iniciativa? Qual é a atitude que ele vai ter? Então essa iniciativa é muito importante para homens fortes, homens saudáveis. Porque nós estamos vivendo uma geração de homens fracos. Então nós precisamos gerar homens fortes. Gerar homens fortes dá trabalho. Gerar homens fortes precisa o quê? Lapidar. Gerar homens fortes precisa trabalhar várias questões da sua vida. Porque ele precisa ter uma atitude de homem, ele precisa ter uma posição de homem e ele precisa ter caráter, né? Ligado à sua masculinidade. Então isso é importante para o homem cristão. O homem cristão, ele deve ter iniciativa. E não somente iniciativa, mas a liderança. E essa liderança ela não é truculenta. Essa liderança ela não é maldosa. Essa liderança ela se baseia nas atitudes, se baseia no amor e nessa responsabilidade e honra. Vamos lá. O subtópico de número 2, resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Por quê? Ele foi bem cedo. Boaz foi à praça que fica ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Então Boaz não falou assim, ó, Ruth, eu vou resolver uns negócios aqui, eu tenho muita coisa para resolver, muita coisa para pagar, muita coisa para cobrar, muita coisa para organizar. Eu preciso ir lá no campo organizar meus trabalhadores para produzir, para lucrar. Então, talvez semana que vem ou no outro mês, e se der, talvez até o final do ano eu vejo isso para você. Ou amanhã eu vejo isso. Não, a atitude de Boaz ela foi instantânea. Ele diz para ela ficar tranquila, que ele vai resolver isso. Noemi, quando recebe de volta Ruth, diz que enquanto ele não resolver isso, ele não vai sossegar. Então, é duas palavras, é a de Noemi e é a de Boaz. E no meio das duas palavras está Ruth. Ruth vai dizer, peraí, vamos ver agora o que vai acontecer. Boaz deu a sua palavra, Noemi também deu a dela. No dia de manhã, no mesmo dia, né, porque aconteceu esse período, essa ocasião na madrugada, então de manhã ele já assume a responsabilidade, vai para a porta da cidade e logo nessa entrada e saída ele vê o remidor. E ele chama o remidor, chama os 10 anciões da cidade para tratar daquilo que lhe inquietava. Por quê? Não é somente eu que resolvo essa questão. Eu tenho os anciões que precisam dar o voto concreto dessa situação. Então eles precisam ser testemunhas daquilo que será feito. Então quantas pessoas estão decidindo as coisas aí debaixo dos panos, né? Faz as coisas debaixo dos panos, toma iniciativa sem ninguém saber, toma decisões
sem passar para as pessoas, sem passar para a liderança. E aqui deixa eu dar um adendo aqui, uma crítica construtiva. Dentro das nossas igrejas, nós temos um quadro de pastor, tô falando isso da Assembleia, né? Um quadro de pastor, evangelistas, depois vem presbíteros, depois vem diáconos, e por último ali nós temos o quadro de cooperadores, né? Aí depois nós temos lideranças de departamentos e tudo mais. Se eu tenho um líder, um pastor, vamos pegar a figura máxima da igreja nossa, que é o pastor, que faz tudo sem comunicar a liderança, sem fazer reunião, sem passar alguns tipos de problemas, para que tome conselho ou orientação ou uma ajuda. Uma que esse pastor, esse líder, ele vai se enfadar muito rápido, porque ele vai assumir toda essa responsabilidade. E segundo, que não tem sentido nenhum você ter um pastor e você ter toda uma liderança, como evangelistas, presbíteros, diáconos e lideranças de departamento, se você não compartilha das responsabilidades, dos projetos, dos sonhos com a liderança. Não tem sentido nenhum você ter presbítero sentado ali somente para quê? Para pregar, para ensinar. Esse não é o objetivo final de um presbítero, de um evangelista, de uma liderança, sendo que ela fica a par de tudo que está acontecendo. Então, quando você vê essa reunião entre Boaz, o remidor e os 10 anciões que representam a cidade, é justamente isso, é compartilhar uma questão, é compartilhar um problema, é mostrar que existe ali alguém que está acima dele, que pode assumir essa responsabilidade, então ele não quer passar por cima, e com isso você vê claramente que ele tem uma atitude nobre de homem e assume essa responsabilidade com muita prudência. Então, quando nós olhamos para isso, é a mesma coisa quando nós estamos aqui na escola dominical, você tem o coordenador, o superintendente geral da escola dominical, tem, em muitos casos, o diretor da escola dominical, você tem a superintendência das escolas dominicais locais, você tem os professores. Então, se eu tenho um superintendente geral, que talvez pode ser chamado também de diretor-geral da escola dominical, e você tem um diretor fechado, que não tem uma equipe, que não trabalha com uma equipe, que não valoriza a sua equipe, que quer resolver tudo sozinho, não tem sentido. Quando você tem o superintendente local da igreja, estou falando de campo, agora é local, e você tem a mesma atitude, não valoriza os professores, não faz uma reunião para ouvir os professores, você tem uma liderança fechada que não tem proveito nenhum. Não tem sentido ter esse tipo de liderança. Eu preciso compartilhar. E eu disse em outras aulas, em outros momentos, que o mais difícil de uma reunião é o contraditório. Porque enquanto todo mundo batendo palma para você, ou batendo nas suas costas, ou te elogiando, é bonito, é legal, é bom que isso aconteça. Mas é bom também ouvir o contraditório, e às vezes o contraditório as pessoas não querem ouvir. E nessa máxima de contraditório, o que as pessoas fazem? Elas aumentam o tom e elas impõem aquilo que elas querem através da sua função, da sua autoridade e da sua autonomia. Né? Autoridade e autonomia. E então acaba que essas reuniões ou esse crescimento é impedido por causa que ele não quer ouvir, ele não quer dar abertura a novas propostas. E assim, o que sofre com tudo isso é a escola dominical, é os alunos. Então, que possamos ter uma mente mais aberta quanto a isso. Ou eu tenho um caso também que o superintendente ele não consegue trabalhar porque o pastor quer resolver tudo. E se a gente parar, isso não tem. Se a gente parar para analisar, isso não tem lógica nenhuma. Porque a partir do momento que eu tenho um pastor na igreja e ele põe uma função e um cargo de superintendente, ele está dando autonomia,
E essa autonomia está debaixo da autoridade do pastor. Isso é muito claro, é muito objetivo. Só que ele não dá autonomia para o superintendente não consegue trabalhar, não consegue desenvolver, tudo ele é barrado, ele não tem autonomia para fazer nada. Então o que ele está fazendo ali? Ele é apenas um fantoche, ele é apenas uma pessoa que está ali para cumprir tabela. E o propósito do superintendente, do coordenador ali, não é ser um fantoche para falar que existe uma escola dominical, que existe superintendente. Não. É para que ele possa desenvolver a escola dominical. Então, para que ele possa desenvolver, ele precisa ter acesso, ele precisa ter autonomia, ele precisa ter a sua ideia colocada em prática. Se o pastor ficar resolvendo tudo, ele não precisa de liderança. Então, por que eu estou levantando esse alerta? Justamente para trabalhar essa questão. Porque a gente precisa desenvolver a escola dominical, mas sem ouvir as pessoas, sem passar o problema para as pessoas, isso não dá certo, tá bom? Então vamos lá. O resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade, como nós já falamos. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e a do casamento pelo levirato, foram concretizadas. Então o portão é o lugar da resolução. É o lugar da resolução do problema, é o local da administração pública e justa, tá? Então Boaz foi para a praça que fica ao lado do portão da cidade, sentou-se ali. Então, aqui no versículo 9 e o versículo de número 10 do capítulo de número 4, nós vamos ver que Boaz, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar tudo o que era de Elimeleque, tudo o que era de Quilion e tudo o que era de Malom. E além de comprar tudo o que era deles, ele tem o dever de casar-se com Ruth. Então, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. O que acontece aqui? O versículo 6 do capítulo 4, o primeiro remidor vai dizer assim, ó: nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar minha própria herança. Isso daqui é o primeiro remidor falando para Boaz. Ele não queria que as terras dele fossem repartidas com esse filho que deveria nascer. Deuteronômio capítulo 25, do 5 ao 6, vai dizer assim, ó: os filhos que nascessem do casamento com Ruth seriam considerados filhos de Malom e seriam os únicos herdeiros da propriedade de Elimeleque. Então, tudo que era de Elimeleque, Malom e Quilion iam para o herdeiro. Então pense bem, o primeiro remidor vai comprar as terras de Elimeleque, Malom e Quilion. Aí o menino nasce. As terras que ele comprou, ele vai perder, porque isso vai ser direcionado para o primeiro filho. Então ele não queria gastar dinheiro com aquilo que ele ia perder lá no futuro. E assim ele decide não comprar, era um direito dele, tá bom? Mas Boaz assume essa responsabilidade. Então você vai entender melhor isso quando você lê Deuteronômio, capítulo 25, do 5 ao 6, você compreende toda essa questão e o porquê da recusa do primeiro remidor. O registro público, o direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz como símbolo aí dessa entrega. E todo o povo que estava na porta, os anciões disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel
e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Então o versículo 18 é feita, analisa, capítulo 4, versículo 18, tá bom? É feita uma menção especial a Pérez, que é a fruto da relação de Tamar com Judá, ancestral da qual surgiu o clã de Belém. Então eles fazem questão aqui, no registro público, né, que no caso aqui é a genealogia, de colocar Pérez, porque é dele, da relação de Tamar e Judá, que nasce os ancestrais do clã, dos clãs, do clã, né, de Belém. Então os irmãos entenderam que o direito de resgate foi selada com esse costume dos sapatos, né? Então vamos lá. Então selada tudo isso, tópico 3, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth. O nascimento de Obed, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres. Então, eles entenderam que Deus estava agindo em favor de Noemi. O versículo 11 do capítulo 4 vai dizer: como a Raquel e Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, assim estava acontecendo com Ruth, edificando a casa de Davi, de Israel, né? Então, porque Obed significa adorador. É como se, como esse nome, ele foi amplamente falado e pedido pelo povo, né, pelas mulheres que estavam ali ao lado de Noemi e Ruth, é como se estivesse dizendo, olha, a alegria, a adoração voltou novamente com o nascimento de Obed. O versículo 11, olha que interessante, ó, foi o que eu acabei de ler. Os anciões abençoaram o seu casamento. Os anciões, os 10 anciões, abençoaram o casamento de Boaz e Ruth. E para Ruth eles disseram, seja como Raquel e Leia, que edificaram a casa de Israel. Para Boaz, qual foi a bênção? Seja rico e famoso em Belém. Para Noemi, qual que foi a bênção para Noemi? Isso no versículo 11, tá? As mulheres louvaram a Deus pelo menino e disseram para ela, olha, esse menino aí é como consolo para o seu coração. E não só consolo, é segurança para a sua velhice, tá? E elas disseram o seguinte, a sua nora vale mais do que 7 filhos. Elas excederam o grau de perda. Noemi perdeu 2. As mulheres disseram, olha, Ruth excede mais do que 10 filhos, ou seja, ela vale mais do que 7 filhos. Olha que comparação fantástica e como você conforta as pessoas através das palavras. Vamos lá? Então aqui, Boaz, um tipo de Cristo, Noemi já não tinha idade para gerar filho, então Orfa voltou para os Moabitas e ela, como um tipo de igreja, no caso Ruth, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo. Amém, meus irmãos? Foi uma aula maravilhosa aqui, nós encerramos esse bloco, né, que falava sobre Ruth, uma aula espetacular, maravilhosa. Eu acredito que você tenha aproveitado bastante aí o conteúdo, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, fique com Deus e até o próximo vídeo que nós falaremos sobre Esther, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua casa.